Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 140. Meu senhor. No momento em que Surro entrou na prisão de Gizan, Beru enviou um aviso. Sim. Surro assentiu e focou seu olhar à frente. Ele podia sentir a presença de pessoas por toda a prisão. O criminoso sempre retorna à cena do crime, é isso? Mas não era esse o caso. Parece que temos concorrência. Isso é um invocador? Os caçadores de recompensas que chegaram à prisão antes de Surro franziram a testa assim que o viram. Mais precisamente, foi por causa do pequeno lobo farejando à frente de Surro. É uma fera invocada especializada em rastreamento? Tchi. Outro competidor incômodo. Ao verem seus olhares cautelosos, Surro percebeu mais uma vez que o mundo dos caçadores de recompensas era uma sociedade extremamente competitiva. No entanto, alguns não o viam apenas como um concorrente, mas o abordaram com boa vontade. Ei, você faz parte de uma equipe? Não parece ser uma fera de combate invocada. Que tal se juntar à nossa equipe? Não, junte-se a nós. Em invasões de masmorras, onde habilidades não relacionadas a combate eram insignificantes, invocadores não eram uma classe popular. No entanto, a situação era completamente diferente quando se tratava de caçar vilões. Especialmente neste caso, invocadores com sentidos olfativos ou habilidades de rastreamento eram altamente procurados. A popularidade do meu senhor está disparando. Sempre que Surro recusava suas ofertas de forma direta, eles recuavam com relutância. É perigoso para um invocador enfrentar um vilão sozinho. Ele provavelmente é jovem e ingênuo. Bem, algumas pessoas só aprendem com seus próprios erros. Parece ser um novato. Não venha pedir ajuda mais tarde, entendeu? Inúmeros conselhos condescendentes seguiam, mas Surro os ignorava. Apesar disso, alguns ainda lhe entregaram seus cartões de visita ao partir, aparentemente não dispostos a desistir completamente. Se mudar de ideia, me ligue. Provavelmente nos encontraremos muitas vezes de qualquer maneira. Baek Mihu estava certa. Surro se lembrou das palavras de Baek Mihu sobre a escassez de mão de obra. Definitivamente não há caçadores de recompensas suficientes para a escala deste incidente. Nem todos estarão aqui. Já se passaram 2 dias desde o incidente, então muitos provavelmente já verificaram este local e seguiram em frente. As palavras de Beru fizeram Surro concordar. Assim como Surro veio primeiro para investigar, a maioria dos caçadores de recompensas provavelmente começou sua busca ali. Ao examinar os vestígios da batalha deixados para trás, eles podiam medir o nível aproximado dos vilões. Parece que havia alguns bem fortes no meio. Devemos recuar desta vez? Talvez seja melhor voltar a caçar masmorras. Vamos fazer isso. Alguns caçadores, ao perceberem que essa caçada de vilões não seria fácil, voltaram sem hesitar. Isso contrastava fortemente com a Guilda do Tigre Branco, que assumiu a tarefa com entusiasmo para garantir a segurança dos cidadãos. Na verdade, a Guilda do Tigre Branco é uma exceção. A maioria dos caçadores não arriscaria a vida por algo que não pague bem. Que sussurrou para Surro enquanto observavam os caçadores saírem da prisão, um por um. A razão pela qual a Guilda do Tigre Branco é assim provavelmente se deve ao fato de que o mestre da guilda era bombeiro antes de despertar. Um bombeiro? Foi revelado que o caçador de nível S, Baek Yunho, tinha como ocupação anterior o resgate de cidadãos, arriscando sua vida. Surro demonstrou interesse nessa nova revelação, enquanto os olhos de Ke brilhavam. Quei, o antigo vice-presidente de uma grande guilda, avaliava friamente a Guilda do Tigre Branco. O mestre da Guilda do Tigre Branco eventualmente vai parar de se envolver em atividades não lucrativas. Afinal, você precisa de dinheiro para manter uma guilda, especialmente uma grande. Isso não é algo que um vice-presidente envolvido em desvio de fundos deveria dizer. Arrem. Ofendido, Quei desapareceu silenciosamente nas sombras. Surro riu da cena e pensou consigo mesmo. É interessante que o mestre da Guilda do Tigre Branco fosse bombeiro. Meu avô também era. Foi uma coincidência verdadeiramente divertida. O pensamento passageiro de talvez eles se conhecessem cruzou sua mente, mas ele logo afastou a ideia e se concentrou em sua investigação.
e ele conseguiu confirmar uma coisa. Tenho certeza. Não há sinal de que qualquer tornozeleira eletrônica tenha sido removida em lugar algum. Sim. Também não há vestígios de explosões, Beru concordou. O interior da prisão, manchado de sangue devido à batalha, exibia as cicatrizes de incontáveis habilidades desencadeadas. Mas não havia nenhum sinal de tornozeleiras removidas ou explosões, o que significava: eles devem ter usado algum método especial para desativar as tornozeleiras. Eles usaram magia sem remover as tornozeleiras. Essa foi a única conclusão que ele pôde tirar da cena. Ele não sabia qual método haviam usado, mas estava claro que controlar vilões com tornozeleiras já não era possível. No entanto, Surro não precisava se preocupar com essas coisas. Esse era o trabalho da associação. Então, ele decidiu se concentrar apenas na sua investigação. Gray, memorize todos os cheiros daqui. Uff! Gray farejou ainda mais diligentemente ao ouvir as palavras de Surro. Era muito difícil memorizar 500 rostos. Além disso, era improvável que os vilões andassem por aí abertamente. Este era o motivo pelo qual os outros caçadores de recompensas cobiçaram Surro mais cedo. Assim que Surro terminou de inspecionar toda a prisão de Gizan, escorrega! Ei, já terminou a investigação? Um caçador de recompensas se aproximou de Surro com um sorriso. Se você terminou, que tal nos unirmos? Surro parou e olhou silenciosamente para seu rosto. Ao mesmo tempo, Gray olhou para o homem e rosnou, mostrando os dentes. Hehe, que cachorrinho fofo! Tem um instinto assassino e tanto para uma fera invocada de rastreamento. Meu senhor, ele é suspeito. Ao aviso de Beru, Surro assentiu em resposta. Ele exala cheiro de sangue, sangue humano. Este matou muitas pessoas. Oh, você consegue perceber isso? Você tem feras invocadas impressionantes. É bastante útil, não é? Mesmo depois de ouvir as palavras de Beru, o homem não pareceu abalado. Apenas deu de ombros com uma expressão relaxada. Em seguida, tirou sua carteira do bolso e a mostrou a Surro. Caçador de recompensas, certificado pela associação. Nome: Kang Taeshik. Rank: B. Os olhos de Surro se iluminaram ao ver a identificação da associação. Apesar da minha aparência, sou um dos poucos caçadores de vilões profissionais. Sou diferente desses outros amadores, então formar uma equipe comigo definitivamente será útil. Kang Taeshik se apresentou formalmente. Você disse que eu cheiro a sangue humano? Claro que sim. Matei mais pessoas do que bestas mágicas. Tenho licença, então obviamente não matei civis, apenas vilões. Curiosamente, Kang Taeshik era um verdadeiro caçador de recompensas, especializado em caçar vilões, em vez de invadir masmorras. Mas, vendo a suspeita persistente no rosto de Surro, Kang Taeshik deu de ombros e ofereceu um gesto de boa vontade. Que tal o seguinte? Vou compartilhar as informações que reuni primeiro. Depois, você decide se quer se juntar a mim. Informações? Sim. Provavelmente tenho mais informações do que todos os outros caçadores de recompensas reunidos aqui. Vamos ouvi-las então. Não havia razão para recusar quando ele se ofereceu para compartilhar informações primeiro. Surro assentiu calmamente, e Kang Taeshik sorriu como se já esperasse isso. Então, como se não quisesse que suas informações vazassem para outros competidores, ele olhou ao redor e começou a falar em voz baixa. Você sabe que Hwang Dong-suk, o instigador deste incidente, é apoiado por Hwang Dong-su, certo? Surro assentiu. O vilão de Rank S, Hwang Dong-su. Aquele que, em sua vida passada, foi dito ser o soldado das sombras Ganância. Na verdade, Hwang Dong-suk foi abandonado por Hwang Dong-su há muito tempo. Abandonado? Sim. Para ser preciso, Hwang Dong-suk abandonou Hwang Dong-su. Kang Taeshik começou a revelar as informações que sabia, os irmãos golpistas. Até pouco antes da catástrofe, os irmãos Hwang, Dong-suk e Dong-su não passavam de criminosos comuns conhecidos por esse apelido. Eles eram inerentemente gananciosos, e à medida que envelheciam, sua avareza só aumentava. No dia em que foram soltos após cumprirem suas penas, naturalmente voltaram às suas atividades criminosas. Viviam uma vida imprudente, entrando e saindo da prisão como se fosse sua própria casa.
Mas os irmãos Huang estavam bastante satisfeitos com suas vidas. Afinal, eram irmãos. Estavam do mesmo lado. No entanto, logo após a catástrofe, suas vidas deram uma virada de 180 graus. O que é isso? Irmão, você despertou? O irmão mais velho, Huang Dong-suk, foi o primeiro a despertar. No momento em que sentiu o imenso poder fluindo dentro dele, ele percebeu que não precisava mais viver uma vida de enganos e golpes. A catástrofe havia acabado de ocorrer. O mundo estava em caos, e naquela época, Huang Dong-suk se tornou um vilão. Ele se transformou de um trapaceiro para um ladrão armado, saqueando lojas de conveniência e restaurantes. Muahahaha! Dinheiro! Dinheiro! Ganhar dinheiro nunca foi tão fácil. Os dias em que ele passava horas quebrando a cabeça e enganando pessoas por uma quantia insignificante, agora pareciam totalmente irrelevantes. E... Tch! Ainda não despertou? Não tem talento? Ele começou a ver seu irmão, que ainda não havia despertado nenhum vestígio de poder mágico, como patético. Irmão, ouvi dizer que as pessoas podem despertar de repente, mesmo depois de um tempo. Então, só espere um pouco mais. Tch, que inútil. Apesar das ofensas diretas de seu irmão, o mais novo não podia dizer nada porque era verdade. O poder mágico era inato. Não era algo que se pudesse despertar de repente com esforço. E, eventualmente, alguns dias depois... Suma daqui. Irmão? O que você quer dizer? Suma daqui, seu inútil incompetente. Huang Dong-suk abandonou seu irmão. Quando estavam enganando as pessoas, 2 eram melhores que 1. Mas agora não havia mais razão para dividir o dinheiro suado com o irmão. Depois de abandoná-lo cruelmente, Huang Dong-suk começou a pilhar por todo o país. Sua mobilidade era incomparável ao tempo em que arrastava seu irmão lento por aí. E como não precisava mais dividir o dinheiro que ganhava com ele, por mais que gastasse, sua riqueza continuava a crescer. Mas esses bons tempos não duraram muito. Um dia, a Associação dos Caçadores foi repentinamente estabelecida e o presidente Wu Jinshu declarou uma guerra total contra os vilões. Huang Dong-suk foi facilmente capturado pelos caçadores da associação que vieram lidar com ele. Ele tentou lutar, mas foi subjugado sem dificuldade. Até então, Huang Dong-suk, intoxicado por seu próprio poder, não tinha percebido que era como um sapo no fundo de um poço. Apenas após ser arrastado para a associação, ele percebeu sua própria insignificância. Naquela época, o dispositivo de medição de poder mágico, desenvolvido no exterior, foi introduzido na Coreia. E Huang Dong-suk descobriu que era apenas um despertado de rank C. E, como consequência natural, foi enviado para a infame prisão de Jisan, onde vilões de todo o país estavam encarcerados. Para piorar a situação, Huang Dong-suk ouviu uma notícia lá. Seu irmão mais novo, Huang Dong-su, havia se tornado um vilão de classe S.